pergunta para você: como você tem se alimentado? Que tipo de alimentos tem feito parte do seu prato? Depois que você monta, pega lá a salada, se é que tem salada, arroz, feijão, a carne, de que cor que fica? Fica colorido? Não fica? Então é importante prestar atenção, porque tudo isso pode influenciar diretamente na sua saúde. Fica aqui com a gente. Eu estou aqui com a professora Rosemary Candil, ela é doutora, coordenadora do curso de nutrição da UCDB, e ela vai esclarecer tudo que você quer saber a respeito desse assunto. Durante a nossa transmissão aqui, a gente vai falar sobre várias coisas, sobre essas dietas da moda. Hoje em dia, as pessoas estão tirando tudo, né? Sem glúten, sem lactose, com o mínimo de carboidrato possível. Será que isso faz realmente bem ou não? Para que tipos de pessoas essas dietas são mesmo indicadas ou não também? Sobre os alimentos funcionais, o que é isso, né? Porque todo mundo fala, isso é funcional, isso faz bem, mas o que é isso, afinal de contas? E também a gente vai trazer uma receita, olha só, uma receita que a gente compra geralmente na padaria aí, que é conhecida como muito gordurosa, a coxinha, né? Tem de massa de mandioca, tem de massa de batata também, mas essa coxinha que a gente vai te ensinar a fazer hoje, ela é diferente, viu? Ela é feita de batata doce com frango, é assada e, ao contrário dessas outras receitas, faz muito bem para a saúde. Então, fique aqui com a gente, nos comentários, deixe as suas dúvidas. O que você quer saber sobre alimentação? Pergunta aí que a professora responde para você. A gente vai estar aqui durante mais ou menos 40 minutos esclarecendo essas dúvidas na página da UCDB. E assim, é importante ressaltar a respeito da página, ó. Clica, curte essa página. Durante toda a semana a gente posta vários vídeos de vários assuntos diferentes, tanto institucionais quanto também de relevância, né, como é o caso desse da alimentação saudável. Então fica com a gente, vamos começar, professora, falando de cor, né, de alimentos. Que alimentos não podem faltar no nosso dia a dia? Boa noite. Boa noite. Pois é importante nós termos, para ter uma dieta equilibrada, nós fazermos de 4 a 6 refeições ao dia. E aliado sempre a uma atividade física. Aqui nós temos uma pirâmide, onde ela representa bem o que nós devemos consumir durante o dia. A base dela ela é composta por alimentos energéticos, onde a preferência que nós estamos, né, nós damos aqui as dicas, então a preferência sempre é por alimentos integrais, então sempre façam preferência por alimentos integrais e óleos vegetais, exemplo, azeite de oliva ou óleos de girassol, tudo porque são os alimentos energéticos de melhor fonte para nós. Outra fase da pirâmide, nós temos aqui os vegetais e as frutas, que são alimentos ricos em vitaminas e minerais importantes para regular toda a função orgânica do nosso corpo. Depois nós temos os alimentos proteicos, também que são importantes para o sistema imunológico, reparação dos tecidos. E por último, bem na pontinha, nós temos o que a gente tem que comer muito esporadicamente, ou pode comer, não necessariamente, que é sal, biscoitos recheados. Aqui entra também chocolates, produtos industrializados, bebidas alcoólicas. Então, você, tendo uma dieta, seguindo esses padrões, você com certeza vai garantir aí uma alimentação mais equilibrada. Então aí, ó, fiquem atentos em relação à proporção desses alimentos que vocês inserem no dia a dia. Só para reforçar, para quem clicou aí na nossa live agora, eu tô aqui com a professora Rosemary Candil, ela é doutora e coordenadora do curso de nutrição da UCDB, e ela que vai passar essas dicas a respeito de alimentação saudável. Então, aí nos comentários, se você tiver alguma dúvida, deixe elas aí pra gente, que durante essa transmissão a professora vai esclarecendo tudo que você quer saber a respeito desse assunto. Ela mostrou agora a pirâmide dos alimentos, né, a ordem com que esses alimentos devem ser inseridos no nosso dia a dia, os tipos de alimentos também, a proporção, mas é importante ressaltar, né, professora, que não pode ser qualquer alimento, a pessoa tem que saber, no caso, a procedência desse alimento. A senhora estava falando que quanto menos industrializado, melhor. Como é que funciona isso? Sim, obviamente que nós temos que evitar os industrializados. O industrializado, nós entendemos, nós sabemos que ele é bem prático, mas só que, na verdade, junto com toda essa praticidade, vem também, dentro daquelas latinhas, daqueles pacotinhos, vem produtos riquíssimos em sódio, gordura saturada, açúcares, que isso faz muito mal à saúde. Então, via de regra, os industrializados, eles podem colaborar para você ganhar muita gordurinha aí que a
gente não gosta muito. Pesquisa agora do Ministério da Saúde, vindo agora de 2016, nós temos um indicador alto de obesos no país, em torno de 42,7%. Isso reflete um mau comportamento alimentar. Portanto, vamos optar pelo alimento mais natural. A senhora falou aí da última etapa da pirâmide, que são os industrializados, os doces e também a parte do sódio, né, do sal, mas é importante também prestar atenção em relação à segunda parte da pirâmide, né, professora, que é essa aqui dos vegetais e das frutas. Sim. Olhando assim, a gente acha que é tudo saudável, tudo faz bem para a saúde, mas se você também não comprar de forma correta, né, não prestar atenção da procedência desses alimentos, você pode estar se contaminando, que é a questão dos agrotóxicos. Por isso a importância dos alimentos orgânicos. Como é que funciona isso? Pois é, se você puder optar, puder consumir o orgânico, sem dúvida nenhuma. O orgânico, ele é um alimento que ele é isento de agrotóxico, isento também de sementes geneticamente modificadas. Então, ele prima pelo equilíbrio do homem com a natureza. O orgânico, ele vai dar esse equilíbrio. Ao agrotóxico, por que essa preocupação com o agrotóxico? O Brasil, desde 2008, ele é o campeão mundial em consumo de agrotóxico. Cada brasileiro ingere em torno de 5,2 litros de agrotóxicos por ano. Então, realmente, nós temos que fugir. O agrotóxico, ele traz muitas doenças, câncer, problemas nos sistemas neurológicos, além de desencadear outros problemas, doenças degenerativas. Então, é importante nós evitarmos alimentos que possam conter agrotóxicos, optarmos sempre pelo orgânico. Aqui em Campo Grande a gente sabe que tem várias feirinhas aí que trabalham com orgânico. Se você não conhece essas feirinhas também, é importante ir no produtor que você conhece, né, professora? Às vezes em alguns bairros tem uma hortinha lá, do seu Raimundo, por exemplo, que vende. É importante optar por isso, às vezes, do que em vez dos grandes mercados. Exatamente. É importante você buscar alimentos onde você sabe a procedência. Então, se você tiver o seu Joaquim, que tem uma horta, que ele cultiva ali próximo da sua casa ou algum lugar que você conhece, de repente é muito melhor você optar por adquirir esses produtos ali do que de fontes onde você não conhece. Porque o agrotóxico, ele não é eliminado dos alimentos, né? Então, ele não sai, você vai lavar, você vai passar hipoclorito de sódio, você vai colocar, por exemplo, vinagre, ele vai diminuir a quantidade, mas ele não elimina o agrotóxico que já está ali no alimento. Agora vamos falar a respeito dessa terceira fileirinha ali, que é a fileira das proteínas, né, professora? Ali a gente vê que tem peixe, tem carne vermelha, tem ovo, mas a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que restringe esse tipo de alimentação, né? Seja no caso da proteína, seja por uma questão de estilo de vida, ou por opção mesmo, algumas pessoas se tornam vegetarianas, ou seja, não comem nenhum tipo de proteína, seja vermelha ou branca, no caso da carne, e outras ainda levam essa questão de forma mais rígida, escolhem não consumir nada de origem animal, que é o chamado veganismo. A minha pergunta essas pessoas abrem mão da carne vermelha, de qualquer produto de origem animal, no caso do vegano, mas é importante repor essa proteína, né? De que forma, que tipo de alimentos podem ser inseridos na dieta para repor isso e quais são os malefícios para a saúde se isso não for feito? Tá ok. A primeira pergunta em relação às proteínas. Aqui nós temos pela indicação de que o consumo durante o dia você tem que ter fontes em torno de 15% dos alimentos que você consome durante um dia, 15% tem que ser de fonte proteica. Agora, jamais um alimento só vai substituir a carne, né? A carne ela não é substituída somente por um alimento. Então, o veganismo, o vegetarianismo, quem tem, né, quem utiliza essas dietas, é importante conhecer de que precisa buscar as proteínas de outras fontes. Os aminoácidos essenciais, nós precisamos adquirir porque eles são importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo. Então, fontes de origem de alimentos integrais, né? Então, busquemos, então, os cereais integrais de uma forma geral. As nozes são riquíssimas em proteínas, excelente, né? Fonte de selênio, de zinco, de magnésio, além da proteína e fibras. Nós temos também soja, aí você busca, por exemplo, vegetais de folhas verde bem escuras, também são ricas em proteínas. Coco, por exemplo, também, né? A gente fala que a carne branca, em função da sua função maravilhosa no organismo. Então, pode se substituir, mas desde que você faça uma combinação de vários grãos, tá? Então, com grão de bico, milho, a lentilha, etc e tal.
Ok, então aí você que é vegetariano, vegano, preste atenção nesses detalhes para não faltar proteína na sua dieta. Agora, para você que clicou nessa transmissão, só para reforçar, eu estou com a professora, doutora, coordenadora do curso de nutrição aqui da UCDB, é a Rosemary Candil. Ela está falando a respeito de nutrição e também de alimentação saudável. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, coloca aí nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. No caso, ela vai respondendo aí para vocês. E voltando a falar, né, então, de alimentação saudável, a gente estava falando agora de restrição alimentar. Ainda dentro desse tema, né, professora, a gente sabe que hoje tem muitas dietas da moda, né? Não sei se é bem da moda, mas enfim, tá muito comum hoje as pessoas tirarem do cardápio o glúten, a lactose, também principalmente a questão do carboidrato. Tem gente que reduz ao máximo aí a ingestão de carboidrato. Eu quero saber até que ponto isso faz bem, até que ponto não faz bem e para que tipo de pessoa que é indicada essas dietas restritivas mesmo. Para emagrecer, como muita gente usa, é mesmo necessário cortar o glúten, a lactose, por exemplo, ou não? Como é que funciona? Explica pra gente. Pois é, para você ter uma dieta restritiva, ela é importante, mas desde que você tenha patologia, desde que você tenha, então, uma intolerância à lactose ou ao glúten. Agora, quando você retira da dieta essas substâncias por conta própria, existem algumas consequências. O glúten ficou todo famoso, né, a ingestão do glúten, porque ele realmente dificulta um pouco a utilização das reservas de gordura do organismo. Então, as pessoas que querem emagrecer buscam, olha, vamos evitar o glúten. Só que o glúten também ele é importante para o organismo, porque ele equilibra a glicemia, os triglicérides, né? E a gente tem estudos da Universidade de Harvard que cita que pessoas que restringiram o glúten desencadearam diabetes tipo 2, porque ele equilibra a glicemia. Então, a pessoa que faz essa restrição por conta, também é importante entender essas consequências. Além de quando você elimina e restringe o glúten, ele altera toda a microbiota do teu organismo. Dificulta, por exemplo, a absorção de vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para acelerar o metabolismo das células. A lactose, por exemplo, que é o açúcar do leite, né? Quando você elimina, isso é preocupante, porque, bom, o leite ele é importante, ele tem cálcio, importante para o fortalecimento dos ossos, dentes, etc. e tal. Fora isso, leite, entendam, leite e derivados, né? Queijos, etc. Mas quando você retira a lactose, sem ser necessário, sem ter essa restrição, a lactose, por ser um açúcar do leite, ela para ser metabolizada, ela precisa de uma enzima chamada lactase. Esta enzima, quando você não ingere nenhum alimento fonte desses laticínios, ela acaba sendo produzida muito devagar ou muito pouco. Quando você passa períodos longos sem ingerir, ela não vai corresponder se porventura algum dia você tiver contato com algum alimento que tiver a lactose. Daí o problema, você pode desencadear uma intolerância à lactose porque a enzima não vai corresponder, né, a fazer a digestão da lactose. Então, o ideal é que tenha um acompanhamento aí de um nutricionista para dizer se você pode restringir alguma coisa ou não, como deve ser a sua dieta. É importante, em primeiro lugar, para identificar se você precisa de uma dieta restritiva ou não, é o médico. Ele vai fazer a avaliação e vai identificar se você tem intolerância a glúten ou a lactose. Posteriormente, você vai buscar um profissional nutricionista para te orientar quais alimentos são permitidos e quais não são indicados para quem tem esse tipo de intolerância. Ainda falando, né, de dieta e para quem busca perder peso, tem uma situação que a gente sabe que confunde muito as pessoas ainda, que tipos de alimentos optar, né? Porque geralmente você escolhe os alimentos que tem menos gordura, que tem menos açúcar, e aí entra a questão do diet. Do light, a gente tem aqui duas opções de geleia, por exemplo, uma light e a outra diet. Professora, qual que é a diferença desses alimentos, assim? Por exemplo, na hora de comprar, qual é o específico para que tipo de público, por exemplo? O que é importante prestar atenção? Pois é, estes alimentos não são necessariamente para perder peso. Isso eu quero deixar claro. Por quê? Porque o alimento diet, ele tem isenção de algum tipo de nutriente. Ele pode ter isenção de açúcar, como ele pode ter isenção de sal, como ele pode ter isenção de gordura. Então, não necessariamente só a gordura.
O light já é um produto que ele tem 25% a menos de algum tipo de nutriente, que pode ser o sal também, o açúcar ou qualquer outro nutriente, fibras, etc. e tal. Então, qual é o problema da pessoa que quer emagrecer? Ela vai fazer essas opções. Em primeiro lugar, a gente orienta você a fazer uma boa leitura do rótulo, observe o que é que tem de menor quantidade ali, o que é, por que ele é diet, por que ele é light. Porque a gente tem, inclusive, por exemplo, um bombom, né? O bombom, ele pode ser diet, né? Então o diabético, ele é indicado, ele vai adquirir esse bombom para ele degustar. Só que tem um problema, ele tem muito mais calorias do que um bombom comum. Então a pessoa que não tem nenhum problema aí de saúde, né? Busca-se um alimento diet, ela precisa tomar cuidado, porque não necessariamente ele tem menos caloria, ele pode ser uma bomba calórica. E a gente está falando aqui a respeito de alimentação saudável, só para falar, a professora acabou de explicar aí a diferença do light e do diet, porque hoje aqui no CDB Play ao vivo o assunto é alimentação. Então, se você tiver alguma dúvida, mande aqui pra gente. Eu estou com a coordenadora do curso de nutrição, a Rosemary Candil, para você que clicou agora. O tema é esse. Se você tem dúvidas, deixe nos comentários, que a gente vai continuar aí, aqui mais ou menos durante uns 40 minutos, falando a respeito desse assunto, para esclarecer mesmo a importância que é se alimentar bem. E a gente estava falando de restrição alimentar, né, para quem quer perder peso, mas a gente sabe que tem muita gente que também quer ganhar massa muscular. Esse foi o caso da Rafaela, uma acadêmica de educação física aqui da UCDB. Ela buscou acompanhamento nutricional e conseguiu ter o objetivo dela aí feito. Ela conseguiu ganhar massa muscular. Ela vai contar essa história pra gente. Roda aí o VT. Meu nome é Rafaela Soares, tenho 20 anos, sou acadêmica do curso de Educação Física, cursando o 5º semestre, e aos 16 anos eu procurei uma nutricionista, porque eu sempre fui muito magra e eu queria ganhar massa magra. Ela me indicou alimentação regular, a suplementação e um treino. O processo não é rápido, tem que ter o empenho, tem que ter uma alimentação regrada e muita paciência, porque o treino não são treinos rápidos e a alimentação também demora para ter absorção. E desde então, desde os 16 anos, eu pratico musculação e estou gostando do resultado. Pois é, tá aí a história da Rafaela. Ela falou dos bons resultados que ela conseguiu, conciliando a alimentação e também exercício físico, quando o assunto é ganho de massa magra, ou seja, massa muscular. Professora, é importante dar prioridade a algum tipo de alimento? A dieta deve ser feita de maneira diferente do que para quem quer emagrecer? Como é que funciona? Explica pra gente. Pois é, na verdade você tem que respeitar então as 6 porções, né? Então, para você realmente ganhar massa magra, você tem que comer em torno de 6 refeições por dia, mas ao mesmo tempo focar nos carboidratos, né? Que nós observamos aqui que são de origem, que você utilizar de preferência cereais integrais, né? Óleos, na verdade, de origem vegetal, que você dá preferência para os azeites, e a massa magra você adquire também, obviamente, trabalhando e utilizando muita proteína. Proteína, ou seja, carnes magras, evite carnes gordas, né? Muito pescado, peito de frango, os ovos são excelentes, então são fontes importantes. Para ganhar massa magra, inclusive, você tem que hidratar-se, né? Além de fazer, né, a atividade física, onde você vai poder depois repor todos esses nutrientes necessários com uma alimentação adequada. A senhora tem até o exemplo aí, né, do arroz integral e também o arroz normal. Olha aqui, são 2 opções aí de alimentos, que os 2 são fontes de carboidrato, né, professora? Sim. Mas é claro, esse aqui, o integral, ó, pode ver mais que saudável. ele é menos refinado, né? É muito mais saudável, né, professora? Tem mais fibra, mais proteínas e mais minerais. Então é importante ficar atento aí a isso. Eu quero só observar, claro, que não necessariamente o integral ele é menos calórico. Ele só é mais nutritivo, né? Tá, okay? Menos calorias vazias, né? Mais ou menos isso. Não,
Entendi. Professora, explica pra gente, aí no caso da Rafaela, né, ela falou que conciliou o exercício físico. As pessoas, tanto quem é atleta ou quem não é atleta profissional, mas desempenha aí atividades físicas regularmente, existem muitas dúvidas em relação ao que comer antes e ao que comer depois de treinar, né? Que tipo de alimentos devem ser inseridos aí na dieta antes e depois? Qual que é a importância deles para o desempenho? Pois é, a indicação seria, de uma forma geral, você hidratar-se 2 horas antes da atividade física. Então, ingerir em torno de 400 a 600 ml de água. Né? Depois, 45 minutos antes da atividade física, você ingerir um alimento fonte de carboidrato e também proteína. Você pode comer uma banana e um pedaço de queijo. E durante a atividade física, também é importante a hidratação. Após, você pode utilizar todas aquelas dicas que nós demos das pirâmides, ou seja, utilizar alimentos integrais, né? Os óleos vegetais, ricos em fibras, em minerais, vegetais, ou sejam, as verduras, as frutas, as proteínas. Para quem faz atividade física e é um atleta de alta performance, entenda-se bem, as recomendações são um pouco diferenciadas, precisa-se de um suplemento, né? Aliado à alimentação, então aí a indicação é um pouco diferenciada. Em relação à proteína, a indicação é entre 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso para uma pessoa, né, normal. Um atleta, ele já vai ter que ingerir uma quantidade diferenciada. Por isso a importância da procura do profissional especializado, que ele vai fazer a avaliação específica para você dentro da sua atividade física. Ok, tá aí então as dicas da professora, né, do antes e também do pós-treino, tipos de alimentos que podem ser utilizados antes e depois da atividade física. Só para lembrar, você aí que clicou agora, que chegou agora para acompanhar a nossa transmissão, essa quem está falando é a professora Rosimali Candil, doutora, coordenadora do curso de nutrição aqui da UCDB. Ela está esclarecendo dúvidas a respeito de alimentação saudável. Então, se você tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários que a gente vai responder para você. No caso, ela vai responder para você. Inclusive, por falar em dúvidas, professora, tem uma dúvida aqui que é da Suzana Servian da Silva. Ela quer saber o seguinte: por que não é recomendado as pessoas ficarem sem comer por muito tempo? Até é legal falar que hoje está na moda a questão do jejum intermitente, que as pessoas ficam aí 10 horas sem comer. Por que não é recomendado isso? E se é recomendado em alguns casos, as consequências, como é que é? Pois é, nós, da área da nutrição, nós primamos pela educação alimentar. E não, é natural que você faça as refeições nos horários triviais, no café da manhã, no almoço, no jantar e um lanche. Quando você fica fazendo esse jejum intermitente, que é um torno de 10, 12 horas sem você comer, o organismo ele vai ficar muito deficiente em relação à energia e aos nutrientes que ele precisa, porque continua-se o metabolismo, continua ele trabalhando. Então, o que nós orientamos? Que é interessante para você ter uma dieta adequada e uma saúde equilibrada, que você faça realmente as porções, que ingira esses alimentos, porque aí você vai está dando energia, os nutrientes necessários para o teu organismo. Por que não fazer esse jejum tão rigoroso? Porque não é hábito. Não é hábito. Hoje você pode fazer, você emagrece. Com certeza, como tem centenas de dietas aí da moda, que a pessoa faz, nossa, eu fiz aquela dieta e emagreci. Mas nós não indicamos, porque aí vem aquele efeito sanfona. Você emagrece, emagreci 10 quilos, lindo. Dali a pouco, qual é o teu hábito? Eu acordo de manhã, vou tomar meu café, vou comer meu arrozinho, meu feijão. E aí o que é que ocorre? Você volta a ganhar o peso, porque você não educou, né? Não educou o teu hábito a comer pequenas porções, com qualidade, tá? Que isso é o que a gente indica. O ideal, então, é a reeducação alimentar. É a reeducação, sem dúvida nenhuma. E, professora, pode me fazer a pergunta. A gente estava fazendo também outra pergunta, só para reforçar, a professora está esclarecendo aí as dúvidas das pessoas. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos seus comentários. Tem outra pergunta também da Bianca Macário. Ela quer saber o seguinte: professora, que alimentos ajudam a eliminar o alto teor de açúcar do organismo? Como fazer isso? O alto teor de açúcar é um alto consumo de carboidrato. Tá? O carboidrato, depois que você ingere, ele vai se transformar em açúcar no organismo. Então, você tem que
reeducar teu hábito alimentar, ingerir uma quantidade menor para você ter um equilíbrio glicêmico. Com certeza, o alto teor de açúcar vai desencadear a diabetes. Se você tem, com certeza, provavelmente vai poder, né, tem algum tipo de patologia. Então, é importante você reduzir. Agora, o que minimiza? Né? Uma dieta rica em vegetais, né? Proteína com menos, com carnes magras, carnes brancas, que são excelentes. Então, aí você consegue ter um equilíbrio. Vegetais de cores bem escuras também auxiliam num equilíbrio melhor do organismo. Então, siga as recomendações da pirâmide. Cuide para você não ingerir muito carboidrato refinado. Busque mais os integrais, cereais integrais, que eles vão aumentar a saciedade, você vai se sentir mais tempo saciado e vai diminuir a ingesta de alimentos, né, que não são considerados saudáveis. Ainda falando sobre dieta, né, faz um tempinho a gente mostrou a história da Rafaela, que é uma acadêmica de educação física aqui da UCDB. Ela se achava muito magrinha, ela queria ganhar massa muscular e ela contou pra gente que ela fez dieta, né, no caso uma alimentação regrada associada ao exercício físico e conseguiu ganhar essa massa magra. E ela utilizou nesse processo aí de aquisição de massa muscular os suplementos alimentares, né, professora? Existem vários tipos desses suplementos que devem ser usados de formas diferentes e tem uma outra professora aqui da UCDB de educação física e também de nutrição, a Marcela Grisotti. Ela foi até uma loja que vende esses produtos e vai explicar para você agora como eles funcionam e de que forma eles podem te auxiliar no ganho de massa muscular. Olha só. Com relação a praticante de atividade física, a gente tem aqui algumas classes que eu vou mostrar para vocês, né? A classe do hidroeletrolítico, que a gente pode encontrar ele no mercado na forma em pó, como esse aqui, ou na forma diluída em líquidos, que é o caso do I9, do Gatorade ou do Powerade. Ele é chamado de hidroeletrolítico porque na composição dele existem, além do carboidrato, que é na forma de glicose, as vitaminas e minerais e também o sódio, cloreto e potássio, porque serve no momento do exercício para repor essa necessidade que é perdida, né, durante um exercício que dure mais do que 90 minutos, por exemplo. Depois nós temos uma outra classe que é chamada de energéticos e para classificá-los como energéticos, na composição dele tem que ter acima de 90% apenas carboidrato. E aqui a gente tem o exemplo de alguns, do carboidrato chamado de Carbap, que é na forma em gel, que pode ser usado durante o exercício físico. Claro, lembrando a ressalva, somente exercícios que forem acima de 90 minutos. Depois nós temos o outro grupo, que é o grupo dos aminoácidos, né? Que entra a glutamina, entra o whey protein, entra o lançamento, que é a questão dos atletas vegetarianos, que é o suplemento de aminoácido vegano, né? Que pode ser utilizado. E existem algumas ressalvas também para o uso desse suplemento contendo aminoácido, que ele não pode ser também totalmente liberado, né? Ele tem que ser feita uma avaliação desses atletas, desses praticantes, para a gente ver o quanto de proteína de aminoácido que está sendo ingerido durante as 24 horas. Depois existe um outro grupo que é do aminoácido de cadeia ramificada, que é o BCAA. Esse BCAA tem na sua composição isoleucina, leucina e valina. E nas últimas recomendações chamaram a atenção da leucina, que após o exercício de massa muscular, para aumento da massa muscular no caso da musculação ou qualquer outro tipo de modalidade esportiva coletiva que precise de um aumento de massa muscular, o uso de 3 gramas de leucina específico. Isso pode ser na forma de alimento ou na forma de suplemento, né? E um outro grupo que é chamado de creatina. A creatina, ela ajuda no tempo de recuperação entre as séries, né? Tem aquele famoso inchaço que algumas pessoas podem apresentar, porém, ela é utilizada para tentar diminuir esse tempo de recuperação entre as séries. Então, o indivíduo que fazia numa hora 3 séries de exercício para cada tipo de grupo muscular, agora ele consegue fazer com 1 hora de exercício que ele tenha, 4, 5, até mesmo 6 séries, por conta do tempo de recuperação entre as séries que acontece.
Pois é, tá aí, a professora expôs 5 tipos de suplementos, mas é importante ressaltar, né, professora Rosimarli, que eles devem ser utilizados com orientação de uma nutricionista. Igual ela falou, são vários tipos, né? Alguns dão energia, outros reabastecem a quantidade de aminoácidos, de proteína. Então, como é que funciona isso? A primeira coisa, antes de tomar, é importante procurar um nutricionista para ver o que de fato você precisa. Como é que é? Pois é, o suplemento, ele é um aliado excelente para quem quer uma resposta rápida aí, ou em ganhar massa magra, ou ter energia para fazer as atividades físicas. Só que ele nunca pode ser substituído pelo alimento. Ele tem que ser aliado, ou seja, até os suplementos, nós temos assim, ele vai ter um efeito positivo desde que ele esteja unido, por exemplo, ao carboidrato, né, do alimento. Então é importante você utilizá-lo, mas sim, sempre com recomendação, porque o nutricionista ele vai fazer a avaliação realmente da quantidade de suplemento que você deve ingerir, que tipo de suplemento que você tem que ingerir e em que momentos. Então é importante sempre nós buscarmos um nutricionista, porque o suplemento em excesso pode até te engordar. Se tomar errado, faz mal à saúde, engorda. Se tomar errado, o que acontece? Várias situações, né? O suplemento, se você tomar aleatoriamente, sem entender a sua função efetivamente, ou unir ele com o alimento correto, ele pode oferecer, por exemplo, alterar, né? Dando sobrecarga renal, ele pode, inclusive, diminuir o teu rendimento, altera o seu sono, você tem, por exemplo, taquicardia, hipertensão arterial. Então, ele tem a ingesta de suplementos erroneamente, ele pode, além de engordar, trazer outras patologias aí, outros efeitos nocivos à sua saúde. E é importante lembrar, né, professora, se você quer fazer uso de suplemento, ou então se você quer ter aí uma alimentação diferente, você faz aí para atividades físicas regularmente, ou então atleta profissional, quer ter esse suporte aí nutricional, né, professora? A gente tem um programa aqui na UCDB de nutrição esportiva, em que os alunos e também os professores dão esse suporte para os acadêmicos e eles prestam aí essa consultoria para os interessados. Como é que funciona, professora? Pois é, a professora Marcela, ela é educadora física e nutricionista. Então, ela trabalha conosco e ela atende aqui na Clínica Escola da Universidade Católica, na Avenida Tamandaré 6000, porque o atendimento ele só é agendado pessoalmente, você terá que vir até aqui a Clínica Escola, porque aí você vai preencher um cadastro, fazer uma triagem e ela atende às terças e quintas à tarde. Então, você faz o agendamento que vai ser aí brindado com todas essas orientações, com essa profissional aí maravilhosa que a gente tem aqui conosco. Voltando a falar a respeito das perguntas, né? Se você tiver algum tipo de dúvida a respeito de alimentação saudável, essa eu vou apresentar novamente, é a professora Rosimarli Candil, coordenadora do curso de nutrição aqui da UCDB. A gente está falando a respeito de vários assuntos, né? Sobre sódio, sobre tipos de alimentos que devem ser inseridos na alimentação, light, diet, a gente está falando agora sobre suplementação alimentar, mas daqui a pouco também a gente vai falar a respeito de alimentos funcionais. Tem até uma receita, viu, bem gostosa, de coxinha fit. Você já ouviu falar? Se não ouviu falar, fica com a gente, que a gente vai mostrar para você o passo a passo de como se faz. E, continuando com as perguntas, professora, aqui na página da UCDB, a Maria Helena Benites fez uma pergunta sobre o glúten. A gente já falou sobre ele aqui, mas só para voltar, ela fala assim: o glúten encontrado na farinha branca realmente faz mal à saúde? Que é aquela coisa que a senhora falou, né? Quem não é intolerante não precisa cortar totalmente, é isso? Pois é, na verdade, a gente sempre ingeriu a farinha branca aí, e sem essas situações todas hoje que estão sendo pontuadas. Mas o glúten, na verdade, por que é o mal à saúde? O glúten, ele dificulta tá? A utilização da gordura que a gente tem nas nossas reservas. Então, é só isso. A pessoa que quer emagrecer, ele fala, não vou ingerir nada com glúten porque eu quero ficar magrinha. Então, eu quero acabar com essas reservinhas. Mas o glúten, como eu havia adiantado, ele auxilia no equilíbrio do glicogênio, né? Desculpa, ele auxilia no equilíbrio realmente dos triglicerídeos e também ele é importante porque ele equilibra a microbiota intestinal. Quando a pessoa não ingere o glúten por
opção própria, vai acabar alterando e aí dificulta-se, por exemplo, a absorção das vitaminas do complexo B, que são importantíssimos, né, para acelerar o metabolismo das nossas células. Então, a pessoa, às vezes, deixa de ingerir um alimento, né? E, ao mesmo tempo, a gente sempre busca assim, olha, eu preciso acelerar, né? Ingere-se muitos termogênicos, porque você acelera o metabolismo e aí você acaba ajudando no emagrecimento. Então, a busca do glúten e essa fantasia toda, nós não somos nunca você não deve nunca ser tão assim restritivo, e sim comer adequadamente, buscando os grãos integrais, tendo glúten ou não, mas desde que com equilíbrio a gente vai manter a saúde, né? Então não vamos nos preocupar muito com a restrição desse glúten ou da lactose, porque a gente já pontuou realmente que fazendo isso por conta própria não é indicado, não. Então tá aí a resposta da Maria Helena Benites, né, que perguntou a respeito do glúten, se na farinha branca tem muito glúten ou não, se deve restringir ou não. Eu quero agradecer você que está acompanhando aqui a transmissão ao vivo com a gente. Ó, tem muitas pessoas, a Jaqueline falando da professora, né, que foi aluna aqui da UCDB, está falando que está com saudade das aulas que foram ministradas, que gostou bastante. Também tem a Ariane Barbosa falando da professora, a Lúcia Assis, que está acompanhando aqui com a gente, Iago Mendes, muitas pessoas, e eu quero agradecer a participação de vocês. Continuem aqui com a gente, que agora nós vamos falar a respeito de alimentos funcionais. Daqui a pouco também tem uma receita de coxinha fit, feita com batata doce e frango, e é assada, viu? Super saudável e bem fácil de fazer. Daqui a pouco a gente vai ensinar certinho o passo a passo desse prato. E para falar a respeito de alimentos funcionais, né, professora? Eles auxiliam nesse ganho de massa magra ou não? Qual que é a função deles? Porque hoje se fala bastante, mas o que é isso, afinal? Pois é, o alimento funcional é o alimento natural, né? Ou um aditivo alimentar. A gente pode entender assim, como ômega, né, aditivo alimentar, como o ômega 3, as fibras, a gente tem outros nutrientes que são importantes também e que são adicionados aí para essa funcionalidade. Ou, por exemplo, também micro-organismos, né, como as bactérias, os lactobacilos, que são utilizados. Então, a funcionalidade dele, qual é a proposta do alimento funcional? É prevenir doenças e manter a saúde. Então, só aqui o que a gente indica é o seguinte, não adianta você comer isso hoje. Você tem que ter uma ingesta regular para você ter os benefícios para o seu organismo. Então, são importantes sim, porque ele previne doenças, né, como diabetes, como colesterolemia, problemas cardiovasculares, várias outras doenças, mas a gente precisa ingerir com uma certa regularidade para você ter esses benefícios. Por falar em ingestão desses alimentos funcionais, tem várias perguntas aqui, professor, que fala justamente a respeito de ingestão, mas nesse caso de água, né? O Marcelo Barreto quer saber quantos litros de água ajuda na aceleração do metabolismo, então quantos litros de água devem ser tomados aí diariamente. Eu já ouvi falar, eu acho que muita gente já ouviu falar isso também, que é em média 2 litros, é isso mesmo, não é? A indicação é em média 2 litros, mas vai depender, por exemplo, ele quer acelerar o metabolismo, meu entendimento é que ele deve fazer atividade física. Então, com certeza, conforme a atividade física que ele fizer, a ingesta tem que ser maior, né? Então, se ele fizer, acelera o metabolismo, hidrata as células, recompõe os tecidos, é importante a hidratação, porque senão você também não tem aquela resposta, você não ganha massa magra, você precisa ter todo um equilíbrio, né? De ingestão de proteínas, de ingestão de carboidratos e minerais, né? Para recompor tudo isso, mas principalmente, né? Hidratar com a água. Algumas frutas também entram nesses alimentos funcionais aí. Tem uma pergunta da Ellen Prudente. Ela quer saber o seguinte: embora as frutas sejam alimentos saudáveis, elas contêm açúcar. Então, qual a quantidade adequada de frutas para se comer por dia para aí não extrapolar a quantidade de açúcar, professora? Pois é, nós indicamos aqui logo no início que esse grupo aqui, né, ele tem esse grupo das frutas e vegetais, ele tem que estar na sua dieta do dia em torno
de 3 a 5 porções. Então, no mínimo 3 frutas por dia, sendo uma fonte de vitamina C. O que é a fonte de vitamina C? Lembra daquelas frutas mais azedinhas? Então, aí você vai se lembrar, olha, que seja a laranja, a carambola, o limão, o abacaxi, o caju, a acerola. Então, importante você ter uma fonte. O limão, às vezes você fala assim, mas como? Nem todo dia eu tenho limão. Se você pegar metade de um limãozinho e espremer na salada, você já vai ter o aporte de vitamina C que você precisa no dia. Sabe por quê? Porque a quantidade é muito pequenininha que a gente precisa. Olha, e a gente abusa muito. Então, hoje, esse indicador de obesidade que a gente tem aí no nosso país é porque a gente está ingerindo muito mais alimentos e muitas vezes alimentos não adequados, estão buscando muitos industrializados, por isso que nós estamos aí, né, todo mundo, né, um pouquinho acima do peso. A gente estava falando, a senhora falou, né, deu exemplo de vários alimentos aí que é importante consumir, como limão, frutas também, legumes, vegetais. Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de pera, por exemplo. Mas eu não gosto de maçã. Mas e aí? Existem algumas receitas, a gente sabe que se forem usados esses ingredientes nesses pratos, podem ficar muito gostosas, né? Associada a outros ingredientes e muito saudáveis também, ao contrário dessas gordices aí que a gente come no dia a dia. Pizza, sanduíche, é gostoso? É gostoso, mas a gente sabe que faz muito mal para a saúde. Então, um exemplo de receita gostosa, mas que é saudável, você vai aprender a fazer agora, que é a coxinha fit. É uma receita, uma coxinha feita à base de batata doce com frango bem temperadinha e olha só, ela é assada, não é frita. Veja só a receita, assiste agora. Olá, meu nome é Almir Oliveira, sou chefe funcional e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de coxinha fit. Primeiro passo, nós vamos colocar em um bowl a batata, vamos colocar o ovo, a goma xantana, nós vamos colocar uma pitada desse sal, se precisar nós colocamos mais, e aí nós vamos começar com um pouco só dessa farinha, não vamos utilizar todas. Eu vou misturar tudo aqui. Incorporamos bem todos os elementos e agora eu começo a entrar aos poucos com essa farinha. Vocês perceberam, usei bem pouca farinha, cheguei ao ponto que eu gostaria dessa massa e agora nós vamos enfarinhar a bancada e deixarmos ela sequinha para começarmos a montar nossas coxinhas. Eu vou pegar uma quantidade de massa, enfarinhei a minha mão e aí eu começo a abrir dessa forma a massa. Eu abri bem a massa, nós vamos recheá-la. Fechamos a nossa coxinha. Agora nós vamos passar na água e empanamos. Ok, agora é só levar do forno e teremos uma coxinha de batata doce fit. Vamos levar agora essas coxinhas ao forno a 190 graus por 15 minutos e ela já estará pronta. Pessoal, depois de 15 minutos no forno, agora vamos saborear essa deliciosa coxinha fit de batata doce. Bom apetite! Receita saborosa e muito saudável, pelo que o Almir explicou aí, ó, muito fácil de fazer em casa, rapidinho, coloca 15 minutinhos no forno e tá pronto. E por falar nessas receitas que unem alimentos que às vezes as pessoas não gostam muito, mas que se juntar num prato só fica gostoso, eu tenho a pergunta agora, professora, da Suzana.
Suzana Serviam, outra pergunta da Suzana, ela fala assim, ó, ouvi dizer que a mistura de tomate com pepino torna a digestão lenta. Isso é verdade? Por quê? É verdade? Na verdade, o pepino é um alimento brássico. Então, o que acontece? Quando você ingere, você vai pensar nele, lembrar dele durante um bom tempo, né? O que isso indica é que ele tem umas enzimas na casca, que para você não ter esse desconforto, você pode comer o pepino com a casca, que inclusive tem grande quantidade de nutriente ali. Então, não deixa a digestão lenta, o que acontece é que você fica, sabe, lembrando dele porque ele fica ali, né? Um pouquinho, né? Mais tempo ali, você, que é brássico, você acaba soltando, né, eructando às vezes, e você sente aquele mal-estar. Então, é importante a casquinha com o pepino, corta ele, ingere ele com a casquinha, que além de ser maravilhoso, vai ter uma resposta melhor aí, ele é bem mais nutritivo. Então tá aí a resposta para Suzana. E olha só, eu tô aqui, vou falar de novo para quem chegou agora, né, para quem clicou na live agora, essa é a professora Rosemary Candil, doutora, coordenadora do curso de nutrição aqui da UCDB, ela está esclarecendo dúvidas a respeito de alimentação saudável. Então, se você quer saber algumas coisas a respeito desse tema, igual a Suzana, igual a Ellen, igual o Marcelo, que deixaram várias perguntas aqui pra gente nos comentários, faça sua pergunta também, que ela vai responder e esclarecer tudo que você quer saber a respeito desse assunto. A gente mostrou agora há pouco uma receita de coxinha fit, bem gostosa, a massa é feita de batata doce, o recheio é de frango e ela é assada, não é frita, né? É uma receita bem boa para fazer em casa, porque ela é rápida e também é bem saudável. E aqui na UCDB a gente tem vários projetos aí, vários cursos de extensão, na verdade, né, professora, que ensinam a fazer essas receitas. Tem até um curso que eu achei bem interessante, né, que são sobre alimentos doces, mas que são saudáveis, que podem ser comidos. Tem até um nome engraçado, gordices, se eu não me engano, gordices saudáveis. Sim. Como é que funciona esses programas, esses cursos de extensão? Que tipo de receitas que eles ensinam? Eu sei que são 3, conta pra gente. Tá, nossa, nós temos bastante. Então, o curso de nutrição hoje, está com as inscrições abertas, e aí eu vou estar colando aqui, né, falando para vocês os cursos que nós temos aí, né? Temos um curso de aproveitamento integral dos alimentos, alimentos funcionais, alimentação vegetariana e vegana com sabor, glúten e lactose free. Outro curso, gordices funcionais e saudáveis e emagrecendo com saúde. Então, são vários professores, né, aqui do nosso curso que estão propondo essas oportunidades para vocês. Todos esses cursos terão aulas práticas, então nós temos aqui um laboratório maravilhoso, com mais de 10 cozinhas, onde os alunos vão se deliciar utilizando, além dos informes técnicos, a prática com os professores, né, para executar essas receitas. Então, além da informação sobre o aproveitamento desses alimentos, as dicas, quando a gente fala de aproveitamento de alimentos integralmente, é porque você vai estar utilizando toda cascas, talos, né, desses alimentos de uma forma integral, mas preparando deliciosas receitas. Então, as professoras, né, essas inscrições já estão abertas e eu gostaria de passar aqui também o telefone para informações, né? Poderão ligar se quiserem se informar sobre valores do curso, período, né, carga horária e tudo, 3312-3354 e 3312-3482. As inscrições também poderão ser através do site da UCDB, www.ucdb.br/curso de extensão. Então, aqui vocês terão essas oportunidades e aí vamos dividir com vocês aí todas essas delícias e essas informações aqui sobre esses cursos aqui do nosso programa. Pois tá aí então as informações para você que quer aprender essas receitas aí de alimentos saudáveis, né? Receitas que fazem bem para a saúde, mas não deixam de ser deliciosas. Acesse o site ucdb.br/cursos de extensão. Tem toda a programação dos cursos para você. São 3
3 cursos. Aí você pode fazer a sua inscrição pelo site mesmo, é bem simples. E voltando às perguntas, né, como eu já disse várias vezes para você que deu clique agora, que está na live com a gente, que chegou por último aqui, essa é a professora Rosemary Candil, ela é coordenadora do curso de nutrição da UCDB e ela está respondendo algumas perguntas sobre alimentação saudável. Então assim, se você quer saber alguma coisa, deixe a sua dúvida aí nos comentários, que ela vai responder para você. E por falar em dúvida, tem uma aqui, professora, do Thierry Luz. Ele quer saber o seguinte: professora, alguns shakes podem substituir uma refeição para emagrecimento? Porque a gente sabe que tem muitos shakes aí, né? Fala, você substitui o almoço, você substitui a janta, você substitui o café da manhã, o resto pode comer normal, mas nesse momento você toma um shake. Isso ajuda a emagrecer mesmo? É a pergunta do Thierry Luz. Pois é, qualquer coisa que você fizer no sentido de uma dieta da sopa, você vai emagrecer. Se você fizer a dieta da lua, você também vai emagrecer, né? Então, o que nós aqui primamos é por um comportamento alimentar adequado e uma educação alimentar. Os shakes, eles podem sim emagrecer, porque eles têm muito diuréticos, né? Então, vão facilitar, né, a perda de líquidos, etc e tal. Então, e aí, com fibras também, eles são compostos com fibras e vão aumentar a tua saciedade. Só que para você ter uma vida saudável e uma alimentação equilibrada, você jamais deve utilizar um shake como substituição de uma refeição. Então, ele nunca deve substituir uma refeição, né? Então, é importante se você buscar utilizar os alimentos funcionais, tão rico que nós temos nesse Brasil aqui, com tanta coisa gostosa. Nós temos alimentos naturais aí que vão te trazer todos esses, todo esse retorno, te trazer tudo isso que você quer aí para uma alimentação adequada, perder massa, perder gordura, eu quero emagrecer, então vamos ingerir mais alimentos integrais, fibras, aveia, né? Tem tantas coisas bacanas aí, vamos deixar o shake de lado e vamos partir para o que é mais saudável para nós, que é uma alimentação. Ok, professora, a nossa transmissão, ela chegou ao fim. Eu quero agradecer a senhora aí por todos esses conhecimentos passados para o pessoal aí da internet, né, por estar aqui com a gente, passando todas essas informações. Essa foi a professora Rosemary Candil, coordenadora do curso de nutrição aqui da UCDB. Então, a nossa transmissão ao vivo, o CDB Play ao vivo sobre alimentação saudável se encerra por aqui. Quero agradecer você também que ficou com a gente desde o início, ou então pegou pela metade, mas ficou com a gente até o final e mandou a sua sugestão de pergunta. Muito obrigada. E se você não conseguiu acompanhar toda essa transmissão completa, na quarta-feira, dia 24, a gente disponibiliza o vídeo na íntegra aqui na página da UCDB. Muito obrigada por ficar com a gente, curta aí a página, toda semana a gente posta um vídeo diferente, seja sobre temas relevantes ou também sobre atividades aqui da instituição. A gente quer ter você sempre por perto. Muito obrigada pela companhia e boa noite.